Ele diz, depois que ele ressuscitou muitos dos santos daquela época foram ressuscitados. E se bobear até José. Sim. Com certeza. Bobear, Com certeza. O Senhor lhe disse assim, quando eles pediram para ele, né, um sinal acerca do seu ministério messiânico, etc., ele falou assim, nenhum sinal será dado a não ser o sinal que foi dado a Jonas. Aí ele vai falar assim, e assim como Jonas, olha só as palavras do nosso mestre, e assim como Jonas esteve assim como, semelhante, da mesma forma, assim estará o Filho do Homem. Se Jonas não morreu, Jesus também não morreu. Mas eu creio que ele morreu. E o sinal dele é um sinal semelhante ao de Jonas. Então, Jonas foi ressuscitado. Jonas foi lançado morto na ilha. E o Senhor ressuscitou ele na ilha. E o povo viu aquilo. E o povo foi testemunha daquela ressurreição. Então ele pregou em não sei quantos dias. Que era um caminho de 40 e pregou em 2. Note que havia uma falsa misericórdia em Jonas, porque Jonas está querendo condenar um povo que o Senhor resolveu abençoar. Ele achava que ele tinha razão para isso. Sim, sim. Por conta de sua família. Né? Só que você ser cristão, verdadeiramente você abrir mão do seu direito. Então, por isso que eu estou falando. Se você não morre, você não desfruta da vida que ele tem para você. Se você não morre, o Senhor lhe diz assim, acho que, se não me engano, João 12. Uma semente caindo na terra e permanecendo viva, ela permanece só. Qual a relevância da vida sem Cristo? Ele é a vida. Qual a relevância? Eu acho que eu vou fazer fazendo uma analogia justamente uma vida de mosquito. Quanto tempo vive um mosquito? O mosquito, em média, vive 3 dias. 3 dias. A gente vive aí, né? Hoje a expectativa da vida aumentou um pouquinho, né? 80 e pouco. Vai chegando, né? Vou botar lá em Salmo 90, lá, Moisés falando, né? 70, 80, com muito enfado, né? Já cansado. A gente já tá com 70, tendo 20. Já tá cansado. E aí, dentro desses nossos anos, a gente olha para a vida do mosquito e o que a gente enxerga sobre o tempo de vida de um mosquito? Para a gente enxerga o quê? Vida pouca, né? Tiago fala isso. Ou não é? Tempinho, né? Curto. Comparado à eternidade. Curto. Vida de mosquito, 3 dias. Para a gente, não vamos falando a gente. Nossa. Nossa posição, Nossa perspectiva, a gente olha para um mosquito e fala, uma vidinha irrelevante, passa rápido, né? São 3 dias, né? Até o próprio Moisés também, no Salmo Movimento, fala que na ira do Senhor passam-se todos, né? Um breve momento da ira do Senhor passam-se todos os nossos anos, né? Quer dizer, olha a diferença do Cronos e o Kairos, né? O tempo em si, né? De Deus e o nosso tempo. E a gente olhando dentro da nossa humanidade, a gente olhando para a vida do mosquito, a vida do mosquito é a vida curta. Que ele pode durar se tudo der certo os 3 dias, né? Boa. Se tudo der certo, né? ele dura os 3 dias. Boa. Mas no meio do caminho, um inseticida, um para-brisa de um carro, uma tapa, né? Alguma coisa pode acontecer que pode interromper ali o ciclo da vida dele ali um pouco antes, né, do que era para ser consumado. E é muito curto. E aí eu olho justamente o amor de Deus para com as nossas vidas. O que são 70, 80 anos para uma eternidade? Será que qual é a relevância da vida sem estar na presença de Cristo? Né? Para onde iremos nós? Se somente Cristo tem palavra de vida eterna. Para onde nós iremos? Olha a relevância da nossa vida para quem vive na eternidade. Um tempo curto, que se ele ficar chateado um tempo, acabam-se todos os nossos anos. Não tem tempo para mais nada. Pra gente, pro mosquito, a vida dele é intensa, meu. A vida do mosquito, ele fala, eu nasci, cresci, vivi, curti bastante, fiz de tudo que tinha que fazer, mordi algumas pessoas, piquei aqui e tal, fiz tudo que tinha que fazer. Livramento. É isso. E acabou. O nosso tempo é curtíssimo perante a eternidade de Deus, mas pelo amor dele,
ele nos dá uma proposta, ele faz uma oferta. Pelo amor de Deus, vive comigo aqui na eternidade. É isso. Olha, o amor que eu tenho por vocês, o tempo de vocês, isso aqui é breve, é um sopro. Eu quero que vocês estejam aqui comigo. E aí, pelo amor dele, que justamente, né, a substituição, né? A substituição. Deu seu filho para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham uma vida eterna. Então, o amor de Deus para que nós não vivêssemos breves segundos no tempo dele. Né? Demais, Entregou seu filho. Sim, falando, né, outra coisa assim, um outro código assim, de Abraão que mexeu muito comigo, a questão do ouvir. Lembra que no último podcast que a gente teve aqui, a gente estava falando a respeito de João Batista? A gente estava falando que a voz do Senhor não devia aparecer. Ela não estava no tempo. E assim, a sensibilidade, a voz de Deus vai fazer com que você vivencie coisas sobrenaturais. Sim. Uma das coisas, um dos códigos que mais mexeu comigo na vida de Abraão, isso aqui mudou a minha vida, isso que eu vou falar que agora mudou a minha vida. Por quê? Porque Deus falou para Abraão e durante os 3 dias ele não falou mais nada. Eu não vê na Bíblia Deus falou que ele poderia matar o garoto e acabou. E ele vai. E ele deita. Né? O historiador Flávio José foi até interessante ele dizendo que o próprio Isaac se deita. Quando o Abraão fala com ele que ele é o sacrifício, ele não questiona porque ele é um tipo de Cristo. Não tem questionamento. Ele falou, pai, eu conheço o teu relacionamento com Deus. Deus não te pediria isso se não fosse a coisa certa. Ele mesmo se deita sobre ele. Tem prazer em fazer aquilo. O que é interessante é o seguinte, Abraão não tinha filho. Ismael veio primeiro. Mas Isaac é o filho da promessa. Então, assim, o maior sonho de Abraão era ser pai. O maior sonho de Abraão era ser pai. E agora Abraão é pai. Ele tem que pedir para Isaac deitar sobre o altar. Há um conflito na mente de Abraão, porque Abraão já tinha ensinado para Isaac que os deuses que aceitavam sacrifício de criança era Moloque, que os pagãos que reinavam naquela época, que aceitavam sacrifício de criança, ou sacrifício de gente, né? Os deuses da Mesopotâmia antiga que mexiam com isso. O Deus, o eterno, não. E Abraão agora levanta o cutelo. A Bíblia hebraica, eu acho esse texto lindo. Na Bíblia hebraica está escrito que quando Abraão desce o cutelo, o anjo, ele tem que segurar o braço de Abraão, porque ele estava disposto a sacrificar o menino. O anjo tem que segurar o braço dele. E o anjo falou que não, Abraão, não precisa sacrificar o menino. Mas o que é interessante dizer aqui é a questão da voz. É que se Abraão não tivesse ouvido a voz de Deus naquele momento, ele tinha matado seu próprio sonho. Então tem muitas pessoas matando seu próprio sonho por não estarem mais ouvindo a voz de Deus. Um dos maiores códigos da vida do ser humano é ele continuar ouvindo Deus. Porque Paulo diz em Coríntios que muitas vozes têm saído. Porque aquilo que eu ouço determina o que eu vou viver. O que eu ouço é capaz de construir algo dentro de mim e a partir de mim. Na maioria das vezes a gente precisa, né? Tanto é que para uma voz ser gerada, uma voz precisa estar quieta. Porque a gente precisa ouvir o que Deus está falando. E uma das coisas que eu acho mais interessante é que o nome de Isaac é riso. A mãe dele começou a rir. É que independente do momento que a gente passe na vida, na verdade, Deus não quer tirar da gente o nosso sonho. A definição de prova é me dar algo que me falta. Então, a expressão prova é dar algo que me falta. Ninguém passa por uma prova e, aprovado sendo, permanece naquele nível que ele está. Por exemplo, né? Em escola acontece isso. Entre a segunda série, entre a primeira série e a segunda série, existe uma prova. E se você passar pela prova, você vai para a segunda série. Então, assim, na vida é assim.
prova, a definição de prova é me dá algo falso. Aí fica uma pergunta. Texto em 22, Gênesis diz assim, e foi posto a Abraão a uma prova. O que falta para Abraão? Em Gênesis 22. Humanamente falando, não falta nada para Abraão. Dinheiro, riquezas, nome, filhos, bens, terra. O que falta para Abraão? Porque Abraão, só lendo Hebreus 11 que você vai entender o que está acontecendo com Abraão, senão tu não entende. Falta algo para Abraão. E o que falta para Abraão, porque Abraão ele vai ser o quê? O pai. Pai é fonte. Abba. A palavra hebraica Abba, né? Por isso que o Senhor falou aí. Jesus não veio nos buscar para o céu, porque o céu não é a nossa fonte. O céu é a fonte dos anjos. O Eterno veio nos buscar para o Pai. Para a nossa fonte. Nenhum ser, nenhuma criação, ela consegue viver fora da fonte. Tira o peixe da... É o que o Senhor falou. Horas, talvez alguns peixes um dia. Mas vai chegar um ponto que vai morrer, né? Você tira uma fruta do pega, é impressionante. Você desconecta o céu, né? Interessante. Você sempre disse que é o Pai. Sempre é o Pai. Desconecta uma fruta do pé ali, que ela já começa a experimentar a morte. Já não é mesmo, né? Isso. Não é verdade. Já. Então o Senhor falou assim, não, eu quero dar vida para vocês. Porque vocês não têm vida. Até uma pregação aqui no domingo, eu falei assim, não é entregar sua vida ao Senhor, é entregar sua morte aí. Efésios 1, estávamos todos mortos em delitos e pecados. E éramos, por natureza, filhos da ira. Então, assim, eu vou entregar minha vida. Que vida? O que você tem, irmão? Você vai entregar sua morte e vai desfrutar do que é vida. Então, falta algo para Abraão. E Abraão, por ser o pai da fé, ele precisa... Por isso que eu sempre digo, Abraão ele é chamado pai da fé por dois motivos. Mas dois, é porque ele é o único antes dele, muitos passaram, tentando ensinar para a humanidade o que é fé. Mas, em bom ponto, eles falharam nessa missão. Então, Abraão é o único que vai conseguir, do começo ao fim, mostrar para a humanidade o que de fato é fé. Quando você olha a vida de Abraão, você vê o evangelho, cara, é impressionante. As etapas da caminhada cristã. Paulo fala isso. Gálatas. Paulo fala sobre isso. Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Tem gente que acha que o evangelho começa em Mateus. Não, o evangelho é eterno. Então, em Abraão, ele vai mostrar para a humanidade o que é o evangelho, o que é a fé. E é o que o Senhor falou, o que você falou. O que é a fé? O que é a nossa fé? A nossa fé é a fé na substituição. Nós cremos na substituição. Então, Abraão vai ser posto em uma prova. Aí o Senhor vai dizer em João, assim, Abraão, quando está sendo questionado, está batendo de frente com os fariseus. Os fariseus confrontando, dizendo que eles eram livres. E o Senhor falou assim, não, vocês não são livres. Nós somos filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as mesmas obras que ele. Olha o que você está falando, irmão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iam reconhecer a visitação do Cordeiro. Sim. Tá dando para pegar aí? Então, ali vai falar isso, Abraão viu meu dia de longe. E não você ver meu dia de longe. Por quê? Aí, vou voltar. Vou ali e volto aqui. Quando João vê Jesus se manifestando, ele não diz ali, eis ali o profeta, eis ali o juiz, porque Jesus é, né? Eis ali o sacerdote, não, eis ali o Cordeiro. Que Cordeiro é esse? É o que foi... É a pergunta que Isaac fez, né? Isaac faz a pergunta que responde João. Então... Abraão fala assim para ele assim, ó, na cabeça de Abraão, Isaac não é sacrifício. Quando Isaac confronta o pai, tá, beleza, tudo de acordo com o cronograma, o sacrifício está aqui, tá faltando só uma coisa, sacrifício. Ele falou, você se preocupa não, o Eterno vai prover para si o sacrifício. No pé do monte ele diz para os servos, ficai aqui, porque eu e o menino vamos e retornaremos. Retornaremos? Para vós. Voltaremos. Não, digo assim, voltaremos. Então, plural. No pé do monte é Isaac de novo. Por quê, irmão? Quem tem que ter a fé até o final é Abraão, não Isaac. Porque a fé não foi transmitida para Isaac. Tá pegando? Não foi, irmão. Então, o Eterno vai prover para si o Cordeiro. Aí, Hebreus 11, olha só, vai revelar que Abraão, a fé de Abraão era tão grande no Eterno que ele cria. Que ainda que ele matasse Isaac, o Eterno era poderoso para trazer o Isaac de entre os mortos. Sem ter acontecido nenhuma ressurreição. Isso que eu ia falar. Quem pregou a ressurreição para Abraão? Quem pregou que o Eterno é Deus de ressurreição? Eu vejo a atitude, o ouvir e o obedecer. O ouvir e o obedecer, de você enxergar, fazer, olhando aí para quando éramos crianças, né, e a mãe muitas das vezes fala assim, olha, eu tô saindo, não quero que ninguém saia de casa. Porque se sair, o couro vai comer. Vocês vão apanhar.
né? E muitas das vezes ouviam ou escutavam. Muitas das vezes escutavam. Escutavam. Mas não ouvia realmente. Porque uma vez que o ouvir, ele te leva a crer. Escutar, você escuta muita coisa. Muitos ruídos. Você escuta. Mas isso não te traz a fé. Porque o ouvir traz a fé. Porque quando você ouve, você obedece. E aí, se muitas das vezes, quando criança, a mãe falava, você sair, vai apanhar. E muitos saem. E apanhar. E a gente entende amor como obediência, né? Porque justamente isso. Porque se porventura, se você ouve, você obedece. Você crê. E ninguém quer passar por dificuldade. Ninguém quer sofrer. Ninguém. Você quer sofrer agora? Quer sofrer depois? Não, não quero. Eu não quero. Se possível, faça Eu não quero, né? Justamente, né? É o próprio Cristo. Não, olha, se possível, tem outra, né? como aprender Tem sem- outra forma, mas eu estou aqui para obedecer. Obedecer, seja feita a tua vontade. Ou seja, o Abraão, ele tinha dentro, ele não queria. Ninguém quer levar o filho para sacrifício. Querer? Não. Não quero. Mas eu tenho. Eu ouvi e tenho que obedecer. Tinha uma certeza. Na verdade, ele estava firmado na primeira promessa, não na próxima. Alma viagem. falou, É mas isso. isso. É isso. É O isso. Tiago foi liberado primeiro. Eu não posso. Se Deus não falou nada, permanece como disse. E uma coisa que chama atenção também acerca dele não falar com aqueles 3 moços, né? Até um certo ponto do monte ali, ele disse para aqueles 3 moços: ficai aqui. Agora eu faço uma pergunta para nós que estamos aqui, e possa ser que cada um tenha um raciocínio diferente. Como eu disse no início, vai ter coisas que o Senhor vai exigir de nós que, humanamente olhando aquilo, parece ser loucura aos olhos humanos. Vocês acham que Abraão disse para sua esposa Sara que ele iria sacrificar o seu filho? Por que ele disse para aqueles moços não irem junto com eles até o sacrifício? Ambiente. Porque vai ter coisas que ninguém vai estar preparado para obedecer aquilo que o Senhor nível de fé. designar Filho para de mim Jairo. e para ti. Filho de Jairo. Filho de Jairo. Morreu. Nem todos Não. vão estar preparados e vão compreender, entender Níveis aquilo diferentes. que o Senhor designar para mim, para você fazer. Quem o Senhor deixou para ficar, para poder ressuscitar menino? Mandou todo mundo sair. Fica quem é Fica quem é interessado no negócio. Quem realmente vai crer. É a atmosfera. Porque às vezes você vai estar no meio, você às vezes está num grande projeto, mas se as pessoas que estiverem em torno, elas não estiverem em unidade, em concordância, A gente está no mesmo lugar. Ah, desceu algo aqui. É possível a gente estar no mesmo lugar, mas em ambiente. Por isso que no início o Senhor ordenou a Abraão sair com a sua família. Por que ele levou Ló? Foi ele levar Ló e a situação começou a dar tudo errado na sua caminhada. Porque então vai ter pessoas certas, pessoas direcionadas com a mesma visão daquilo a qual o Senhor colocou para nós fazermos. Então não são todas as pessoas, eu já quebrei muita cara com isso, de fazer alianças com pessoas que não deveria. Então eu entendo que vai ter coisas que o Senhor vai exigir da nossa vida que vai ter que ser só no particular. Neemias, quando o Senhor ordenou a ele para a construção dos muros, ele teve o tempo certo para falar aquilo que o Senhor designou no seu coração. A Bíblia vai dizer assim: e Neemias ficou em silêncio por um tempo, por aquilo que o Senhor designou a fazer em seu coração. Então eu aprendo que, primeiro, alianças. Preciso entender com quem eu estou fazendo aliança.
Eu preciso obedecer aquilo que o Senhor designou a me fazer, mesmo eu não entendendo e não compreendendo a vontade do Senhor. E eu preciso ter uma vida no altar com Deus. Se eu seguir esse caminho, eu tenho sucesso nessa nossa caminhada. O pastor Moisés, Elias, Jonas, Moisés falou. Desceu tudo agora. Tô zoando. É um monte Vou da gastar, transfiguração. Passos de que Então, irmãos, Satanás Satanás ele se levanta contra o Marcelo por quê? Perdão. Satanás se levanta contra o Marcelo por quê? Pelo que o Marcelo está carregando. Agora, o que o Marcelo está carregando é gerado por uma palavra. Não existe um outro código na Escritura. Sempre uma palavra. O Eterno ele criou o ser humano por 3 motivos. Eu perguntei para ele, por que você criou o ser humano? Imagem e semelhança, são coisas diferentes. Ele criou o ser humano para ser o portador de sua palavra. Isso é muito sério. Então, vamos colocar assim um tópico. Assim. Tá, então, o Eterno criou o ser humano para desfrutar da sua presença. Então, ser humano, você vai desfrutar da minha presença. Vai reger todos que por sagrado se glória. Tá, Marta escolhendo serviço, tá, Maria escolhendo presença. Marta, a parte que você escolheu tinha tirado. A parte que Maria escolheu não é tirada, porque é presença. Então, eu crio o ser humano para ter comunhão comigo, presença. Segundo, governar sobre a terra e sujeitar. Termo hebraico, ali, quando você vê o Senhor orientando a Adão, dominar sobre os peixes, vai falando sobre as aves, tal, sobre os animais da terra e sobre os répteis. Pergunta, sobre os répteis, redundância? Já falou o que sobre os animais da terra? Os répteis não estão. Répteis no texto sagrado ali são demônios. Então, se dominar presença, olha só, o Senhor vai restaurar isso em Mateus 28. Comunhão com o Eterno, governo sobre a terra, governando sobre os demônios e guardar a palavra. Vou colocar a palavra sobre você, Adão. Não coma. Essa é a palavra que está sobre você. Enquanto você guardar a minha palavra, não comer do fruto, o Éden é teu, a terra é sua, o governo é teu, a comunhão é tua. Não abra a mão da minha palavra. Vai repetindo, Josué. Se você não se afastar desse livro, se você não abrir mão da minha... É isso. Quando chega em Mateus 4, é isso que eu quero falar só para Abraão, eu vou passar a bola. Por que Abraão é o pai da fé? Quando chega em Mateus 4, o Senhor Jesus vai passar pelo Jordão. É ungido, segundo a cultura aí tem que ser, o Messias tem que ser ungido pelo sacerdote, tem que ser ungido com óleo e com água. Você vai ter que ungir Messias. O óleo é o Espírito, a água é o Jordão, o sacerdote é João Batista, que é filho do sacerdote, só que está oculto aos olhos do homem. Não é porque você não está vendo que o Eterno está fazendo. Marcelo, não estou vendo, mas o Eterno está fazendo. Davi diz assim, ó, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Então ele se coloca como ovelha. A ovelha tem 35% da visão. Sabe? 65% da visão de uma ovelha é Limitado. É muito. Ela só enxerga 35% da realidade. Olha que coisa. Então, quando o Rafael falou assim, poxa, o Senhor me abençoou, você só está vendo 35% da promessa, da bênção que você recebeu. Que isso? O Senhor me deu um livramento, só viu 35% do livramento, você não viu tudo que o Senhor fez no livramento. Tremendo. Então, quando ele passa ali no Jordão, ele é introduzido ao deserto, aí Satanás vai lá. Tá, mas existe ladrão, ele não entra numa casa que não tenha algo de valor para ser roubado. O que Jesus tem naquele deserto ali? Não tem pão, não tem companhia. O que Jesus tem naquele deserto ali que Satanás vai roubar? A palavra. A palavra. Eita. No Jordão ele diz assim, quando ele passa, né? Esse é meu filho. É o mesmo código. Esse é meu filho. A primeira tentação, se tu és. Lembra? O dia que você trocou do fruto, você ser. Então, quando Adão entrega o governo para Satanás ali, comendo fruto, ele perde a comunhão. É o que o Senhor falou. Ele perde a fonte. Agora é nossa. O termo hebraico ali, quando diz assim, Adão, não coma, porque no dia que comer, certamente morrerá. O termo hebraico para certamente morrerás, morrendo, morrerás. Tremendo. Morrendo espiritualmente, o corpo é consequência. A morte espiritual é instantânea. A física é consequência. Só que existe uma eterna, cuja é o corpo e o espírito que é lançado lá. Um dia a gente vai falar sobre isso. É tão interessante que o termo hebraico fala, né? Quando Deus chega e fala onde estás, não é que Deus estava procurando aí, ou seja, o termo hebraico é onde estás, que eu não te encontro no lugar da minha presença.
Porque ele se relacionava com Deus num nível diferente. Sim. O termo hebraico diz assim, Adão, eu sei de tudo. Esse é o termo. Quando ele pergunta assim, onde está? Eu já sei de tudo. Rapaz. Só confessa. A oportunidade. Eu sei de tudo. Isso eu estava falando a respeito de Davi, eu acredito que um dos maiores códigos também de Davi é isso. Porque quando Adão e Eva erraram, eles transferiram a responsabilidade. No Salmo 50, Davi falou, eu pequei. Ele não transferiu, ele jogou para ele. Sonda me conhece. Aí isso é só a ação do Espírito. Só. Se o Espírito não ministrar no Forte. meu Espírito, eu não reconheço a falta que tem. Ele não transferiu a responsabilidade, ele jogou para ele. Não sou eu. Eu não pequei porque a carne é fraca, eu pequei porque eu... Então agora deixa eu, rapidinho. Ah, Davi tinha porção do Espírito. Naquele tempo o Espírito não era derramado. Sim. Né? Nós não temos porção, nós temos a plenitude do Espírito. Então nós somos indesculpados quando erramos. A questão não está no erro, mas em não reconhecer o erro. O ministério do Espírito é o quê? Quando ele vier, ele convencerá o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. sujo não é quem... Santo não é o que é o que sujo, não né? peca. É o que É o que mais se precisa limpa, de né? alma. O poder da autorresponsabilidade, né? E você buscar e independente, né? Você vê Adão transferindo, né? Porque é consequência da natureza caída. Transferindo. Ele transfere. A mulher, ele culpa ali tanto a mulher quanto o Senhor. E Até hoje é assim, Ele né? até a bichinha dessa. até ele vai jogando. Transferência. Não fui eu, né? Foi a mulher. Foi a mulher. Foi eu, sim. O Senhor me deu. Você vê que deu uma conversa com Noé, Deus disse para Noé que a inclinação do homem ela já é para cá. Deus disse para Noé. Então, assim, já é a inclinação do homem. Não é nem o diabo, é a inclinação do homem. É a transferência. Né? Transferência. Né? Adão, as duas obras que existem, a obra de condenação. Interessante, você não fez nada para ser condenado. Só desfrutou da obra do primeiro Adão. A desobediência de Adão gerou condenação. A obediência do segundo Adão gerou salvação. A liderança. A liderança, ela faz com que você esteja sobre você a responsabilidade de erros até alheios. Porque se você, porventura, é posto como uma liderança, os seus liderados em si, eles estão sob o seu regimento. A mulher em si, a Eva, ela estava sob um regimento ali de uma autoridade em si, sobre Adão. E Adão ali, ele era o cabeça. Era a responsabilidade dele cuidar da casa. Eu vejo basicamente toda a liderança em si e tem que saber que mesmo que você, até a tua palavra ociosa, isso vai ser cobrado. Então, muitas das vezes, a ignorância, o desconhecimento, a falta de, ou até o fato de quem esteja sob a sua liderança ser indouto em alguns quesitos, a responsabilidade é sua. Essa questão da liderança, pastor, realmente é uma coisa muito interessante, né? Quando Pedro começa a andar sobre as águas, o termo hebraico diz que a tempestade ocultou eles. Ou seja, quando Pedro afundou, os discípulos não viram. E quer saber de uma verdade? Jesus nunca disse para os discípulos que Pedro tinha afundado. Porque o líder, a função dele não é te expor. O verdadeiro líder, ele vai te levantar para que quando os outros te olhem, você permaneça de pé. Quando o Senhor Jesus diz assim, necessário é que venha o escândalo, mas ai daquele por meio de quem vier o escândalo. Isso. Então, quando Jesus está falando isso, está remetendo o público dele ao Gênesis 18. Quando a terra é entregue para Noé em justiça, uma terra justa, uma terra limpa. De novo eu falo o mesmo código, né? O homem caiu por causa de um fruto. Noé vai e planta uma vide, toma do fruto, e desce para baixo, dá um golão. É interessante, né? Se todas as aves da terra foram embora, aonde que ele achou aquela semente? Não, mas aí que tá, né? E aí semente que ele... Né? É o que eu falei aquele dia do quarto. É a questão que a Bíblia diz que o homem é tentado por aquilo que ele atrai. Né? Sim. Já te fala isso. Acredito que ele possa ter guardado aquilo. Sim. Sim. Porque quando a terra foi entregue em justiça, você vai de novo, vai plantar. Ah, com certeza. Eu vou passar para você. Aí, quando o Senhor diz isso, o filho de Noé bebeu, se embriagou. Olha só. Necessário é que venha o escândalo. Falando de liderança, você falou de cobrir. Necessário é que venha o escândalo, mas ai daquele por meio de quem vier o escândalo. O Senhor não está falando ai daquele que caiu.
Mas ai daquele que tornou a queda do irmão conhecida. Noé comeu do fruto, se embriagou e ficou nu. O filho de Noé chegou naquele quarto, viu o pai nu e levou a nudez aos irmãos. Os irmãos vêm de costas, por isso que são sacerdotes são santo de costas, e cobriu a nudez do pai. Noé, quando volta à lucidez, amaldiçoou toda a genealogia. Por quê? Porque aqui, o pecado ali não foi de Noé, mas de Cã, que expôs. Então, é necessário que veja escândalo. Noé caiu, mas ai daquele por meio de quem vem. Ai daquele por meio de quem torna isso. Explana. Você entendeu? Vai adiante, né? É tão interessante essa questão, essa correlação de substituição até de Noé, porque a Bíblia diz que em 1 Pedro, 2 Pedro, agora não me recordo bem, Jesus após, quando ele morreu, ele pegou para a geração diluviana. Porque Deus ele não é injusto. Deus seria injusto se eles morressem sem conhecer o Cristo. O próprio Cristo foi pregar para eles e depois de morto, a geração que morreu em dilúvio, que reconheceu o Cristo como Salvador, foram salvos. Então aí está a questão do compromisso do Senhor comigo, se eu tenho compromisso com a palavra dele. Porque se Noé prega uma outra coisa que não fosse que o Eterno tinha mandado ele pregar, o Senhor não teria ido lá. O texto diz ali em original que ele foi para testemunhar a pregação de Noé. Eu sou aquele de quem Noé falou. Tem noção do que é isso? É o que Paulo Eu diz, sou aquele. Ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Né? E aí, é o que João falou, né? Eu sou a voz do claro. que clama. Porque a salvação em Noé não era em uma arca, porque como o pastor ministrou aqui, porque a salvação de lembra que eu falei? Morrendo morrerás. Morte espiritual, consequência física, mas tem a final, morte eterna. Graças ao Eterno, o sacrifício, a substituição, a morte eterna, nós não vamos saber o que é. Bendito seja ele. Talvez a física. Alguém falou comigo assim, de a única coisa que não existe jeito é para a morte. Eu falei, não, até para isso também. Fala sobre isso, né? Então, assim, ele pregou que o Eterno não acrescentou nada, Noé não acrescentou. Rapaz, o Eterno, segundo o que está escrito, teve um encontro com Noé e passou toda a planta da arca para Noé.